todos da Escola Confessional! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos lá? Pessoal, abram aí na página 106. Nós estamos iniciando a unidade 4, Convivendo com Responsabilidade. Página 106. Pessoal, acompanhem aí, podem ler de voz alta, porque nós temos agora muita leitura, tá bom? Então, vamos ler, acompanhem aí, página 106. Regras básicas de convivência. Eu adoro brincar de amarelinha. E você, qual a sua brincadeira favorita? Ao brincar, as crianças aprendem a conviver em sociedade. Na escola, no quintal da casa, nas aldeias indígenas, as crianças aprendem de forma gostosa a conviver. Por isso é tão bom brincar. Então, até mesmo lá nas aldeias, até na antiguidade, então brincar é muito saudável e são formas de convivência, tá? Troque ideias. O que você aprende nas brincadeiras com seus amigos? As regras fazem parte das brincadeiras? É importante elas existirem? Se não existissem regras no futebol, por exemplo, como seria o jogo? Então, muitas brincadeiras existem regras e é importante respeitar essas regras para que a brincadeira ou o jogo fique bem saudável. As regras são normais, leis que um grupo determina para um bom convívio social. Imaginem se não existissem regras no trânsito, na sua escola ou no nosso dia a dia. Que confusão! Imaginem se não houvessem as sinalizações, aqui só pode correr 50 km. Muitos motoristas iam passar de 100. Então, e muitos acidentes ocorreriam. Então, por isso que é importante as regras, tá? Então, as regras fazem parte do nosso dia a dia. E é importante nós respeitarmos, tá? Procure no dicionário o significado de regra e responda aí a número 1. 2. Qual é a importância de respeitar as regras de convivência social? Tá? E aí, quando nós estamos na escola, em uma igreja, em um parque, qual é a importância de respeitar as regras? Na 3. Em geral, as regras existem para manter a ordem e o bem comum. Dê exemplos de regras adequadas à manutenção da ordem, o que visa o melhor para todos. Por exemplo, em várias pracinhas tem lá umas regrinhas, né? Eles cercam uma grama e colocam, é proibido ultrapassar. Por quê? Porque senão vão estragar o gramadinho. Então as regras são importantes. Na biblioteca tem, no hospital tem, tá? Para pensar, a forma de uma pessoa demonstrar que busca conviver bem com os outros é ter atitudes que não são boas apenas para ela, mas para todo o grupo. Nem sempre a gente tem que pensar só na gente. Se nós estamos em um grupo, nós temos que pensar no outro, tá? 4. Quais atitudes demonstram a busca por uma boa convivência? Discuta com o colega e escreva suas conclusões. Que atitude demonstra boa convivência? Tem bastante leitura, pessoal. Página 108. Quando nasce a solidariedade? O ser humano foi criado para ter relacionamentos e um deles é o relacionamento social. Por isso, essa necessidade de pertencer a um grupo social, de construir uma cidade realizando muitas tarefas. Quando reconhecemos que dependemos uns dos outros e nos esforçamos para termos uma boa convivência, praticamos a solidariedade. No entanto, temos visto na história que a convivência nem sempre é fácil, pois as pessoas em alguns momentos não estão dispostas a conversar e abrir mão de seus interesses. Por isso, os homens têm buscado condições de convivência criando regras. Na Grécia Antiga, cada cidade organizava suas próprias leis. Então, pessoal, as regras, elas surgiram por quê? Porque as pessoas já não estavam tendo uma boa convivência, né? E às vezes não queriam conversar, queriam se satisfazer, então foi por isso que as regras surgiram, tá bom? No Império Romano, os senadores elaboravam as leis. O imperador era a figura mais importante e decidia sobre as questões de guerra e paz. Aqui
Aqui nós temos duas figuras, tá? Da antiguidade. Página 109. Na Idade Média, os camponeses obedeciam às ordens do senhor proprietário das terras. Cada nobre, dono das terras e do castelo, fazia suas leis. Na Idade Moderna, com as grandes navegações, as principais nações da Europa levaram a sua cultura aos outros povos. Os Estados Unidos da América tornaram-se o primeiro país a elaborar um conjunto de leis, chamado de Constituição. Seguindo esse exemplo, quase todos os países do mundo escreveram suas próprias constituições. No dia de hoje, pessoas de bem buscam uma convivência mais justa e solidária. Faça um desenho que represente sua ideia de convivência na atualidade e crie uma frase para explicá-lo. Pessoal, aqui nessas duas páginas, está dizendo que lá na antiguidade, lá atrás, cada grupo fazia só as suas próprias leis. E com o passar do tempo, os Estados Unidos, ele foi o primeiro país a elaborar um conjunto de leis chamado Constituição. Hoje, a maioria dos países tem a sua Constituição. Então, lá estão escritas todas as leis, todas as regras que nós temos para ser um bom cidadão, tá bom? Então, na 109, vocês vão desenhar um desenho que represente uma boa convivência, tá? E crie uma frase para explicar. Na página 110, mais leitura, pessoal. Vamos lá. O que devemos fazer para termos uma boa convivência? Resolver as dificuldades sem violência. A violência não deve fazer parte da nossa vida. Pelo contrário, devemos evitar e condenar qualquer tipo de agressão ao próximo. Pessoal, evitar a violência. Vocês estão ali em um grupinho, no recreio, ou na escola, ou no parque, viu que vai dar briga? Evita qualquer tipo de violência, porque isso não é legal, tá? Comunicar-se, conversar é sempre o melhor caminho para a resolução de problemas. Procure falar o que você pensa, mas também ouça o que as outras pessoas têm a dizer. Por acaso você está incomodado com alguma coisa, você pode falar, mas de maneira educada, gentil, dócil, tá? Mas também é preciso saber ouvir. Interagir e tomar decisões em grupo. Lembre-se sempre de que quando unimos nossas ideias e forças, temos condições de construir algo ainda melhor. As ações coletivas podem trazer melhores resultados. Pessoal, tudo isso que nós estamos conversando é como viver em sociedade, ter uma boa convivência, direitos e deveres, como ser um bom cidadão. Cidadão que tem bom exemplo, tá? Na página 111, vamos lá. Na página 111. Cuidar do lugar em que vive. Podemos e devemos aproveitar toda a beleza do universo, mas precisamos cuidar dele e saber que a atitude errada de uma pessoa em relação à natureza prejudica a todos. Você tem que cuidar aonde que você vive. Você vai pra praia, você se diverte lá na natureza, no mar. Você vai jogar o lixinho na areia? Não, né, pessoal? Fechar a torneira, não podemos gastar tanta água. Não importa que o papai e a mamãe ele paga a conta todo mês, mas você tem que pensar que a água um dia vai acabar. Então, vamos cuidar, vamos usar só aquilo que a gente precisa. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Se toda a humanidade pensasse assim, a convivência seria tão mais fácil. Devemos respeitar a todos e estar atentos às necessidades deles, tá? Respeitar as diferenças uns dos outros. Às vezes temos o costume de pensar que todos deveriam ser iguais a nós, mas a beleza está na diversidade. Alguns são de um jeito, outros são de outro. Alguns gostam de determinada brincadeira, outros gostam de outro. Respeitar as diferenças, a diversidade. Ninguém é igual a ninguém, tá bom? Então, não é porque a gente gosta de uma brincadeira, gosta de fazer de um jeito que todos têm que gostar. Não, a gente precisa respeitar. Então tem que ceder também. Não é sempre que quando eu vou brincar, eu que vou escolher a brincadeira. Não. Existem momentos que eu preciso ceder. Poxa vida, eu já falei uma brincadeira, agora é a vez do meu amigo. Então é sempre vez ou outra ceder, tá bom? Respeitar as regras do lugar que vive. Sempre
de que as regras são necessárias em todos os lugares. Elas organizam a vida em grupo e respeitá-las deve ser um dever para todos. Pessoal, na página 112 tem o Compartilhando Alegria. Tem um texto aqui que eu vou pedir para vocês lerem com calma, tá? Que são os Doutores da Alegria. É uma organização aí muito legal que visitam hospitais, tá bom? E vocês vão ler com calma. E na página 113, nós vamos interpretar. O texto mostra uma forma de atuação na sociedade. O que essas pessoas fazem? Vocês vão colocar de acordo com o texto, tá bom? A 3 também, vocês vão fazer. E na página 114, nós temos mais uma pergunta. Ó. Observe a imagem abaixo e responda. Vocês vão ver aqui, ó, 3 pessoas censurando a si mesmas. Uma tá com o ouvido assim tapado, outra tá assim, outra tá assim. Vocês vão me dizer o que a posição das mãos de cada uma dessas pessoas está indicando. O que essa pessoa que tá assim, o que ela tá fazendo? E a que está assim? E a que está assim, tá? Converse com seu colega sobre a importância de ouvir, ver e falar com as pessoas. Escreva um texto sobre isso. Então, na B, vocês vão escrever sobre a importância de nós sabermos ouvir, sabermos falar, o momento exato de falar, tá bom? Então, vocês vão fazer um texto. Então, beijos, até a próxima aula.